Brejo da Madre de Deus está situada a 195 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco. Os registros mais antigos da presença humana nesta região datam de 8 a 9 mil anos, segundo os estudos da pesquisadora da Universidade Católica de Pernambuco, Jeanette Lima. O local virou objeto de estudo de arqueólogos. Em 1982, a equipe comandada por Jeanette Lima descobriu um abrigo com 125 metros quadrados. De acordo com os estudos, há cerca de 2.000 anos, os índios usavam a área como cemitério. O local ficou conhecido como Sítio Arqueológico da Furna do Estrago. Aqui foram encontrados 83 esqueletos humanos e vários objetos. Peças de aproximadamente 2.000 anos de existência, feitas com restos de pequenos animais, minerais e vegetais. O estudo dos esqueletos e dos outros materiais arqueológicos resgatados nas escavações realizadas no sítio Furna do Estrago permitiu traçar o perfil da comunidade pré-histórica que ocupou a região agreste de Pernambuco há aproximadamente 2.000 anos e que possivelmente originou a atual população nordestina. Os estudos de antropologia biológica revelaram que os esqueletos resgatados são de indivíduos braquicéfalos, de constituição robusta, altura mediana e bem nutridos. Foram evidenciados no sítio Furna do Estrago diferentes tipos de padrão de sepultamento para adultos, crianças e recém-nascidos. Os adultos eram sepultados em posição fetal, em decúbito lateral. Os braços e pernas eram dobrados, amarrados com cipós, e os corpos eram envoltos em esteiras produzidas com folhas de palmeiras. Nos fardos funerários, geralmente havia adornos e objetos que pertenciam ao morto. Os adornos eram produzidos com sementes, dentes e ossos de animais, conchas de animais marinhos e contas de amazonita, encontradas associadas ao sepultamento de indivíduo idoso do sexo masculino. As crianças eram enterradas em decúbito frontal, com braços e pernas dobrados, porém sem adornos. Os recém-nascidos eram colocados em espatas de palmeiras e enterrados diretamente no solo. Foram encontrados apenas 2 sepultamentos que indicavam rituais secundários. Em um deles, foi encontrado um crânio de uma criança de 12 anos, pintado com ocre, óxido de ferro. Nenhuma urna funerária foi encontrada no sítio. A boa conservação em que os esqueletos foram encontrados, em alguns casos com preservação de pele, cabelo, cérebro e fezes desidratadas, foi atribuída às condições climáticas da região, entre as quais merecem destaque as altas temperaturas, a baixa umidade dentro da furna e o pH ácido do solo, que provavelmente dificultou a ação dos micro-organismos. O Museu de Arqueologia, ele traz diversas propostas. A principal delas é trazer a pré-história de Pernambuco de volta ao presente. Fazer com que o visitante que chega aqui, ele conheça um pouco da pré-história pernambucana, mas não só da pré-história, ele vai ter a oportunidade de ser apresentado a diversos temas transversais que são dados na escola, que complementam o conteúdo trabalhado na escola, como, por exemplo, a evolução do homem, a história das pontes do Recife, história dos patrimônios culturais recifenses. Então, são vários temas que recheiam esse museu, tanto da história antiga de Pernambuco, como da história recente.
O Laboratório de Arqueologia guarda a reserva técnica do museu, na qual coleções de matérias antropomórficas, zooarqueológica e arqueobotânica encontram-se catalogadas. Também fazem parte da reserva técnica materiais cerâmicos, líticos e ossos de animais da megafauna pernambucana encontrados em Fazenda Nova, a 10 quilômetros do sítio Furna do Estrago. Pesquisadores de outras universidades do Brasil e do exterior mantêm intercâmbio com o nosso museu, e estudantes de pós-graduação dessas instituições utilizam nossas coleções como objeto de estudo. Que é justamente a área onde um pesquisador, um arqueólogo, de fato, ele pode vir aqui, ter acesso a esse material para poder dar um suporte maior à sua pesquisa. Pesquisas na área de arqueologia histórica vêm sendo realizadas por alunos da graduação, a maioria dos cursos de História, Arqueologia e Biologia, com o apoio financeiro da FACEP e do IBRAM. Quando cheguei aqui, eu me surpreendi em ver como foi feito um trabalho de valorização dessa coleção. O que eu vejo também muito interessante aqui é a educação, a parte educativa. Ou seja, existe um bom programa para transmitir esses conhecimentos e criar um espaço de diálogo e de interesse pela arqueologia e pela ciência. A produção científica do museu é mantida com a publicação de trabalhos em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais, e contribui para a divulgação das pesquisas realizadas no museu e para a formação acadêmica dos bolsistas. Convite a visitar o Museu de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco é um convite a entrar no Túnel do Tempo. Um túnel que vai até 8.000 anos antes da nossa era, do nosso momento. E aí, esse palácio, já na porta desse palácio, a gente tem um cartão de visita para entrar nesse túnel do tempo. Porque esse palácio teve uma história, ele é retrato de uma história importante em Pernambuco. Foi sede provisória do governo republicano, isso que é muito importante para a história de Pernambuco e para contar a história do Brasil como um todo. Foi o primeiro palácio episcopal do Recife, e sendo o palácio episcopal, por aqui passaram Dom Vital, Frei Caneca, figuras muito importantes na história religiosa e política do nosso estado. E depois, adquirido pelos jesuítas, funcionou como Colégio Nóbrega e foi o embrião, o lugar onde nasceu a Universidade Católica de Pernambuco. Então, é um lugar que cada parede, cada espaço recorda a história. E se a gente avança, então a gente chega a 2.000 anos, por exemplo, quando a gente está diante das escavações ou diante do que foi encontrado no cemitério indígena, no Brejo da Madre de Deus. A Universidade Católica de Pernambuco, através do Laboratório e Museu de Arqueologia, desenvolve a pesquisa e promove a integração do ser humano com a sua história e o seu ambiente.